A ex-juíza e atual senadora Selma Arruda, do PSL, teve o mandato político cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O julgamento aconteceu nesta quarta-feira em Cuiabá. Por unanimidade, ou seja, 7-0, os membros do Pleno votaram pela cassação do mandato e convocaram novas eleições. Foram vários os adiamentos até o julgamento ser finalmente iniciado na manhã desta quarta-feira no Tribunal Regional Eleitoral. A senadora Selma Arruda, do PSL, foi acusada pelos então candidatos derrotados nas últimas eleições, Sebastião Carlos, do Rede, e Carlos Fávaro, do PSD, de ter praticado os crimes eleitorais de Caixa 2 e abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018. Ela teria feito pagamentos a uma agência de publicidade e propaganda antes mesmo de ter sua candidatura homologada pelo TRE. Em seguida, quem falou foi José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça e quem fez a defesa do ex-presidente Lula no caso do duplex do Guarujá e hoje atua como advogado de Carlos Fávaro. Cardoso destacou a existência de um contrato fictício entre o primeiro suplente, Gilberto Possamay, e Selma para o empréstimo de R$1,5 milhão, orientados por advogados para investir na pré-campanha eleitoral. Afirmou que Selma, na condição de juíza, jamais teria condições financeiras de pagar o empréstimo com o salário que recebia na magistratura. Narciso Fernandes, que advoga para Selma, argumentou que houve cerceamento de defesa durante o processo e reiterou a tese de que os gastos da pré-campanha foram lícitos. Parece, Excelência, e me referindo às citações aos imperadores, que o que se quer colocar é que nós somos o Golias, mas nós somos o Davi. Não ao contrário. O documento é absolutamente unidônimo. Aí você consubstancia, você pega esses valores para firmamento de cálculo, para dizer que ultrapassou os limites, e lá o poder da justiça comum, o poder judiciário da justiça comum, indefere a monitória. O relator Pedro Sakamoto iniciou a votação do mérito no período da tarde. Ele votou pela cassação da chapa toda, formada por Selma Arruda, Gilberto Possamay e Clério Fabiana, levando consequentemente à perda do mandato e à inelegibilidade de Selma e Possamay por 8 anos. Para ele, novas eleições devem ser convocadas e, no período em que a vaga estiver vazia, o terceiro colocado nas últimas eleições, ou seja, Carlos Fávaro, deve ser chamado. Durante leitura do voto, Sakamoto afirma que nos autos há provas contundentes de que houve Caixa 2 e abuso de poder econômico. No total, R$ 1.232.256 foram utilizados de forma ilegal. R$ 855.269 foram movimentados na pré-campanha, antes mesmo do registro de candidatura de Selma. R$ 376.987 foram investidos durante o período permitido, porém, sem registro na Justiça Eleitoral. Os valores omitidos correspondem a 72% das despesas declaradas. Na petição inicial, Sebastião Carlos Gomes de Carvalho aduz que Selma Rosane Santos Arruda arrecadou recursos, contraiu e pagou despesas próprias de campanha eleitoral antes mesmo da realização da convenção partidária. Condutas que, segundo o autor, infringiram o disposto do parágrafo 3º e 38 da resolução do Tribunal Superior Eleitoral 23.553 de 2017, e desequilibraram a disputa pelo Senado da República. O juiz eleitoral Ricardo Almeida falou em seguida e acompanhou o voto do relator pela cassação, apenas discordando do chamamento do terceiro colocado para ocupar a vaga no Senado até que aconteçam novas eleições. No entendimento dele, em caso de vacância, o novo pleito deve ser convocado em até 15 meses. Todos os outros 4 juízes e a desembargadora Marilce Adário, que presidiu a sessão, acompanharam o voto do relator e aderiram à divergência apresentada por Ricardo Almeida, que discorda do chamamento do terceiro colocado nas eleições de 2018 em caso de vacância. Portanto, a decisão final do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso é pela cassação de toda a chapa, pela inelegibilidade de Selma Arruda e Gilberto Possamay e pela convocação de novas eleições para o cargo de senador da República. Selma Arruda ainda pode recorrer na instância superior do Tribunal Superior Eleitoral.
A decisão pela cassação me parece rigorosamente correta, incontestável, as provas são claríssimas. E, portanto, acredito que o Tribunal de Mato Grosso se posicionou como a lei e a Constituição colocam. Era absolutamente correta, devida à perda do mandato e o registro, e tenho absoluta certeza que o Tribunal Superior Eleitoral irá confirmar essa questão em face da quantidade avassaladora de provas existentes. O relator foi muito feliz, apontando minuciosamente aquilo que é incontestável. No que se refere a quem vai assumir ou se ninguém vai assumir, essa é uma questão que, óbvio, será debatida na instância superior. Não se trata aqui de uma disputa política ou de querer que A, B ou C assumam, não é isso. É que o Estado de Mato Grosso não pode ficar sem um senador. A lei eleitoral prevê um recurso com efeito suspensivo. Então haverá ainda uma etapa de discussão. Imagino que, apesar de todas as provas evidenciadas e colocadas contra a juíza Selma, ela vai recorrer. Eu coloquei a ação antes da eleição. Portanto, não defendi em causa própria, defendi o princípio democrático da transparência de um pleito eleitoral. Essa é a essência da ética. Não disputei, não falo em causa própria, falo em nome do povo que quer e exige transparência e da luta constante contra a corrupção.